Fala pessoal, bem-vindos ao canal Programando Juntos. Meu nome é Leandro Castro. Estamos aqui hoje para mais uma aula do nosso curso de JavaScript. Eu deixei separado aqui um exercício para a gente poder fazer juntos. E eu quero te pedir um favor, se você tem aí algum exercício de lógica de programação que envolve isso tudo que a gente já viu até agora e você quer que eu te ajude a desenvolver esse exercício, posta ele no comentário aqui que eu vou escolher os melhores exercícios de lógica de programação para desenvolver aí junto com vocês nas próximas aulas, beleza? Então, bora lá para o código. Beleza, esse aqui é o exercício que eu deixei separado para a gente fazer juntos. Vou ler ele e a gente vai fazer juntos já já. Solicite um número para o usuário. Imprima no console todos os números primos de 1 até o número que o usuário informou. Observação: o número primo é aquele que é dividido apenas por um e por ele mesmo. Se você dividir por outros números, não vai dar uma divisão exata, certo? Então, só para ficar claro, vamos supor que o usuário informa lá o número 1.000.000. A gente tem que pegar e exibir todos os números primos de 1 até 1.000.000. Beleza? É basicamente isso o exercício. Vamos fazer junto, então. Eu vou criar aqui nosso arquivo, aula 14.html. E vou abrir aqui nossa tag script. Show? Vamos começar aqui então. Primeiro passo, const quantidade, números, certo? E já vou mostrar aqui aquele prompt para o usuário, perguntando ele: exibir primos até o número. E aí ele vai informar para a gente o número aqui. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai percorrer do número 1 até o número que o usuário informou. Vamos supor que ele informou o número 100, a gente vai percorrer do 1 ao 100, vendo quais esses números são números primos, para a gente poder exibir na tela, beleza? Para isso, a gente vai começar fazendo um laço for, para percorrer do 1 ao 100. For. Vou iniciar aqui o nosso contador i. Ele vai começar no 1, já que a gente vai começar contando do 1 até o número que o usuário informou. O nosso for vai repetir enquanto i for menor ou igual à quantidade de números que o usuário informou ali, certo? E a cada iteração, a gente vai incrementar o nosso contador em 1. A gente vai fazer 1, depois 2, depois 3, depois 4 e assim por diante, beleza? Vou abrir e fechar chaves aqui e dentro das chaves a gente vai escrever a nossa lógica. Então, o que a gente tem que fazer basicamente? A gente tem que pegar, por exemplo, para verificar se o número 5 é um número primo, a gente tem que pegar o 5 e dividir por 2, por 3, por 4. E se ele for divisível certinho por um desses números, significa que ele não é um número primo. Ele só pode ser divisível por um e por ele mesmo. O número 10 é a mesma coisa, ser dividido por 2, por 3, por 4, por 5. Se ele for divisível certinho por um desses números, significa que ele não é um número primo. Por exemplo, se a gente pegar o 10 e dividir por 5, vai dar 2 para cada um e a divisão é exata, não sobra nada. Não sobrou nada, então não é um número primo. Show? Então, o que eu vou fazer? Vamos supor aqui que a gente está aqui no número 5 e a gente tem que percorrer do número 2 até o número 4, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer um outro for dentro desse que a gente já tem. For, e aqui eu vou ter um contador que vou chamar ele de J. A gente não vai usar o i, porque o i já está sendo usado aqui em cima. Então eu vou instanciar aqui um novo contador. E como eu não quero verificar se o número é divisível por 1, eu vou começar já contando a partir do 2. Então, o nosso contador vai começar com 2, beleza? A gente vai percorrer aqui o nosso segundo for enquanto o j for menor do que o i. Ou seja, vamos supor que a gente está lá verificando se o número 8 é um número primo. A gente tem que verificar ele do 2 ao 7. Não precisa verificar se o 8 é divisível por 8 ou por 9, por exemplo, que é maior do que ele. Então, a gente vai verificar de 2 até que seja menor do que o número que a gente está verificando. Ou seja, J, a gente vai executar aqui, enquanto J for menor do que I. Por exemplo, a gente está verificando o número 10, se a gente tem que verificar ele até o número 9, se ele é divisível pelo número 9. Chegou no número 10, 10 é divisível por 10, a gente não precisa verificar isso. Ponto e vírgula. E a cada iteração aqui, a gente vai fazer aqui o j valer mais 1 também, beleza?
Vou abrir e fechar chaves. Show! E agora a gente tem um for dentro do outro. Essa é a nossa estrutura inicial aqui. Então, pessoal, basicamente falando, dentro desse laço for aqui, a gente vai verificar se o i dividido por j, se a divisão dele não sobra nada. Se não sobrar nada, quer dizer que não é um número primo, porque o número primo não pode ser divisível por outro número sem ser ele mesmo ou 1, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Conste resto, que eu quero ver o resto da divisão, certo? Se i mod j, lembra do mod que a gente usou na outra aula? O mod basicamente vai dividir i por j e vai pegar o resto dessa divisão. Então o resultado dessa operação aqui é o resto da divisão de 1 por j. Então imagina só, i vale 5 e eu divido por j, que vale 2, por exemplo, dá 2 e sobra 1. Então o resultado aqui seria 1, certo? Então eu vou fazer o seguinte, antes de entrar nesse for aqui, logo depois que a gente entra no primeiro for, eu vou entrar naquele for ali considerando que todo número é primo, certo? Todo número vai ser primo de início. E depois eu vou verificando ele se ele divide por outro número. Caso encontre ali um número que ele é divisível, aí sim eu vou marcar ele como não é primo. Beleza? Mas inicialmente a gente vai considerar todos como primo, e à medida que a gente for descobrindo que eles não são primos, a gente vai marcando ele como não primo, beleza? Então eu vou fazer o seguinte: let primo, e aqui a gente vai usar o tipo de dado booleano, a gente vai botar para ele o valor true. O dado booleano pode ser true ou pode ser false, que é verdadeiro e falso, beleza? Vou até escrever aqui, ó. False igual falso, beleza? Então, agora, embaixo aqui da nossa conta aqui de divisão, eu tenho aqui já o valor do resto e vou fazer o seguinte, eu tenho que comparar a seguinte condição. Se o resto daquela divisão ali é zero, ou seja, é uma divisão perfeita, significa que aquele número ali não é primo mais, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se resto é igual a zero, o igual aqui, pessoal, lembre-se que eles são dois iguais para a gente poder comparar, a gente tem que usar dois iguais. Para poder receber um valor, é um igual, beleza? Então, se atentem a isso aqui. Se resto igual a zero, então primo recebe false. Aquele número não é primo mais. Tranquilo? A gente vai comparar com todos os números ali dentro. Se chegar no final desse for, a gente vai sair dele. E depois dele, a gente vai fazer o seguinte: se o número ainda continua como o valor verdadeiro, a gente vai printar na tela o número e vai falar que ele é primo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Console.log, abre e fecha parênteses, abre e fecha crases aqui, e vou escrever, ó, é primo. E aqui, ó, cifrão, abre e fecha chaves. Aqui ainda dentro das chaves eu vou botar o nosso contador i. Show? Antes de executar esse código, eu vou fazer aquela simulação com vocês no Excel para ficar um pouco mais claro o que a gente está executando aqui. Tranquilo? Então, bora lá. Show de bola. Está aqui na tabelinha, eu fiz aqui para a gente poder simular. Então, vamos começar aqui. Ó. Nesse momento aqui, a gente pergunta para o usuário, exibir primos até o número, vamos supor que o usuário inseriu aqui o número 5. Beleza? A gente vai chegar nessa linha aqui. Então, a gente vai instanciar aqui o nosso contador i, vai valer 1. E a gente pergunta o seguinte: i é menor do que a quantidade de números? Sim, i vale 1 e a quantidade de números é 5. Então, vai entrar aqui e vai instanciar essa variável aqui, primo valendo true, beleza? E vamos aqui para essa primeira linha aqui. Aqui a gente inicia o nosso contador j, valendo 2. Beleza? E vamos fazer a comparação aqui, ó. J é menor do que i? Não, J é maior do que I. J vale 2, certo? Então a gente não entra nesse for aqui, a gente já sai dele. Nem entrou nele nenhuma vez. Primo é verdadeiro? Para poder facilitar para vocês, eu vou fazer isso aqui. Ó. Isso aqui significa a mesma coisa que isso aqui. Beleza? Vou fazer assim. Ó.
Primo é verdadeiro? Se sim, vai entrar aqui dentro. Primo é verdadeiro? É, primo é true, olha só. Então vai printar. É primo, o número 1. O número 1 vai printar aqui, que é um número primo. Beleza? Eu vou deixar ele escrito aqui, ó. Vou deixar ele aqui do lado, ó. Console, para a gente poder ver. Beleza? Então, aqui já vai printar o número 1. Show? Chegou no final aqui do nosso laço for, incrementa o nosso i mais 1, vai ficar valendo 2 então, e volta aqui no início. I é menor do que a quantidade de números? Sim, i vale 2, a quantidade de números é 5. Entramos aqui de novo e primo instancia ele como true. Até já está true aqui, beleza? Então, entramos aqui de novo, ó, e o nosso j vai passar a valer 2, já está até aqui como 2. E a gente vai fazer o seguinte, j é menor do que i? Não, j é igual a i, então a gente nem entra aqui. Vai sair de novo, igual a gente fez a primeira vez. Primo é igual a true? Sim, então o console vai printar aqui agora o número 2, beleza? Chegando no final aqui, o nosso i incrementa, vira um 3, tranquilo. E voltamos aqui, ó. I é menor do que a quantidade de números? Sim, i vale 3 e a quantidade de números é 5. Então a gente entra aqui, primo, seta como true, beleza? Então agora a gente entra aqui nesse laço for e o nosso j vai passar a valer 2, beleza? J é menor do que i? Dessa vez, sim, j vale 2 e i vale 3. Então a gente entra aqui. E a gente vai atribuir a variável resto o resto dessa conta aqui de i dividido por j. 3 dividido por 2 sobra 1, certo? Então o resto aqui passa a valer 1. A gente vai verificar aqui. Resto é igual a zero? Não, resto não é igual a zero, então a gente não entra aqui. Chega no final desse laço for, a gente vai incrementar aqui o nosso j mais uma vez. Agora ele vale 3. E voltamos aqui no início. J é menor do que i? Não, na verdade agora j é igual a i. Então a gente não entra mais nesse laço for, sai aqui e verifica. Primo é igual a true? Sim, primo ainda está como true aqui. Então a gente vai printar aqui também o número 3 no nosso console, certo? Chegamos aqui no final desse laço for e a gente vai incrementar aqui o nosso i mais 1. Então o i agora vai valer 4, beleza? Voltamos aqui no início. I é menor ou igual à quantidade de números? Sim, i é 4, a quantidade de números é 5, então é menor. Voltamos aqui, primo valendo true, já está aqui. E começamos aqui, ó, for. Vamos iniciar aqui de novo o nosso contador j em 2, certo? E vamos perguntar, j é menor do que i? Sim, j é 2 e i é 4. Então a gente entra aqui dentro e vamos ver o resto dessa divisão. I dividido por j, ou seja, 4 dividido por 2, dá 2 e resto 0. Não sobra nada nessa divisão. Então a gente vem aqui, if se resto é igual a 0? Sim, nesse caso, resto é igual a 0, olha só. Então a gente vai vir aqui, primo, e vai colocar como false. Beleza? Chega aqui no final desse if, chega no final do for e a gente incrementa o nosso j aqui, ó, 3. Beleza? Voltamos aqui no início. J é menor do que I? Sim, J vale 3 e I vale 4. Então, a gente executa de novo esse for aqui. O resto vai receber a divisão de I por J, o resto dessa divisão, né? I vale 4, divide por J, que vou fazer aqui, mas dá para a gente ver que dá uma dízima periódica. Então, sobra aqui alguma coisa. Não sei quanto, mas vai sobrar. Não dá um valor exato. Então a gente vai fazer o seguinte, resto agora, vamos supor que resto vale aqui 0,66, acho que vai sobrar isso mesmo. Então a gente vai fazer o seguinte, resto é igual a zero? Não, não é igual a zero, então não entra aqui dentro, chega no final aqui do laço for e a gente incrementa o nosso j em mais 1, 4, vai passar a valer 3, e voltamos aqui em cima. Vamos verificar aqui, j é menor do que i? Não, dessa vez j é igual a i. Então a gente sai desse laço for e chega nesse if aqui. Primo é igual a true?
Não, dessa vez primo é falso, então a gente não entra aqui. Ou seja, o número 4, a gente não vai printar ele como um número primo. Porque, como vocês podem ver, ele também foi divisível por 2 e não só por 1 e por ele mesmo. Chegamos aqui no final e agora a gente incrementa o nosso i. I vai passar a valer 5 e voltamos aqui. I é menor ou igual à quantidade de números? Sim, i vale 5 e a quantidade de números é 5. Então a gente entra aqui, primo passa a valer true. E voltamos aqui no nosso for com o contador j. Iniciamos o nosso contador em 2, que é o que está escrito aqui. A gente entra no for, a gente inicia o nosso contador. J é menor do que i? Sim, j é 2 e é 5. Então vamos entrar aqui. Resto da divisão de 1 por j. A gente divide 5 por 2. Aqui eu falei 1, mas é i. A gente vai dividir 5 por 2, vai dar um resto ali, não é uma divisão exata, vai dar 2 ponto alguma coisa se a gente dividir, ó. 5 dividido por 2, dá 2,5, vai sobrar alguma coisa. Então a gente vai colocar aqui que sobrou 1, né? Sobra 1 nessa divisão. E a gente vai verificar aqui, ó. Resto é igual a 0? Não, resto é 1. Então não entra aqui. Volta aqui, incrementa o nosso j. Nosso j agora vale 3. J é menor do que i? Sim, j vale 3 e vale 5. A gente vai entrar aqui, então. Resto vai receber o resto da divisão de 5 dividido por 3, que vai dar também uns picados aí, não sei quanto exatamente, mas vai dar uns picados. Vamos colocar aqui que sobra 1,5. Não sei exatamente, tanto faz quanto que vai sobrar. O importante é que a gente vai verificar que não sobrou 0, certo? Então a gente entrou aqui no if, resto é igual a 0? Não, sobrou um resto aqui, ó. Então a gente não entra aqui. Chega no final do for e incrementa o nosso j outra vez. J agora vale 4. Voltamos aqui. J é menor do que i? Sim, j é 4 e i é 5. Então vamos fazer aqui, ó. Resto i dividido por j. I 5 dividido por j, que é 4, também dá uns quebrados. Olha só, 5 dividido por 4 dá uns quebrados lá. Botei por 3 ali, ó. 5 dividido por 4 dá uns quebrados. Eu não sei exatamente quanto que é, acho que é 1 o resto, mas dá uns quebrados, vai sobrar um resto. Resto é igual a 0? Não, resto sobrou um tanto ali, então não vai passar aqui dentro. Chegou aqui no final, a gente incrementa o nosso j, que agora vai valer 5. Voltamos aqui no início. J é menor do que i? Não, j agora é igual a i, então a gente sai desse laço de repetição e vamos verificar aqui essa linha. Primo é true? Sim, primo é true agora. Então a gente vai exibir aqui o nosso i. 5. Então, se o usuário inserir o número 5, isso é o nosso console. 1, 2, 3, 5. Beleza? Vamos executar agora para a gente ver se está certinho. Vou salvar, ó, e aqui o nosso código. Vamos botar aqui o número 5. Certinho. 1, 2, 3 e 5. Vamos botar um outro número maior. Vamos botar aqui o número 10. Ah lá, printa certinho também. O 9 não printou, porque o 9, se você for ver, dá para dividir por 3, por exemplo. Então não é um número primo. Vamos botar aqui um outro número, 15. Olha que legal, o 15 não printou, porque o 15 dá para dividir por 5, não é um número primo. Vamos botar um número maior aqui para a gente ver como é que funciona. Olha só, printou os números primos de 1 a 100. Legal, né? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo aí, porque isso me ajuda muito, beleza? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí para você ficar sabendo quando saem as próximas aulas e ativa o sininho aqui também para você poder receber as notificações. Show de bola? Então, até a próxima, pessoal, e valeu!